Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero comentar com vocês as minhas impressões sobre A Máquina Diferencial de William Gibson e Bruce Sterling, que é considerado um clássico de um subgênero chamado steampunk. Antes de falar o que eu achei de A Máquina Diferencial, acho que é interessante comentar sobre o que vem a ser steampunk. Steampunk é um subgênero que tem a sua origem na ficção científica e tem características específicas. Dentre elas, vou destacar algumas. As histórias de steampunk sempre vai existir um período passado, mas que a predominância de avanços tecnológicos, principalmente máquinas que não existiram na época real, mas dentro dessa realidade alternativa, elas existem e são muito importantes. Bom, também no steampunk, pelo menos aqui em A Máquina Diferencial, existe uma interação entre personagens fictícios e personalidades reais que realmente existiram. Só que dentro dessas histórias, essas pessoas têm uma vida muito diferente daquelas da realidade. Enfim, a partir dessas explicações, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei de A Máquina Diferencial. Como eu já salientei, A Máquina Diferencial é considerado o marco inaugural do steampunk. Esse romance foi escrito por dois autores, William Gibson, que também escreveu um livro que deu origem a um novo subgênero chamado cyberpunk, chamado neuromancer, que teria também servido de inspiração para a criação de filmes de ficção científica, tais como Matrix, e o Bruce Sterling, que também é um autor de ficção científica, mas ele não é tão conhecido aqui no Brasil quanto o Gibson. Bom, enfim, A Máquina Diferencial é um livro que inicialmente ele provoca estranheza no leitor. Ele é narrado todo através do ponto de vista de um narrador onisciente. A trama ela é muito complicada, muito cheia de detalhes, e na verdade fiquei com a impressão, depois de ter terminado de ler, de que o que é mais importante não é a trama em si. Ela gira em torno de uma caixa misteriosa contendo um determinado tipo de equipamento científico, digamos assim, para facilitar o entendimento de vocês. Vão acontecer situações envolvendo o desaparecimento dessa caixa, enfim, existe um mistério em torno dela. O que é curioso em A Máquina Diferencial, e eu acho que é o grande atrativo desse romance, é justamente a ambientação. Ele se passa todo na era vitoriana, mas essa era vitoriana que é descrita em A Máquina Diferencial, ela é muito diferente daquela que nós conhecemos. Assim, dentro do contexto histórico e social real, digamos assim, realmente a era vitoriana ela foi marcada por grandes avanços científicos, descobertas também no campo da ciência. Vou citar, por exemplo, a teoria da evolução do Charles Darwin, enfim. Mas na Máquina Diferencial, digamos que há um upgrade, há uma melhoria nesse avanço científico. Se você for ler, não se preocupe tanto com relação à trama, mas preste mais atenção na maneira como os autores eles fazem essa criação dessa era vitoriana futurística. É muito legal.
assim, esses equipamentos científicos e tecnológicos. É isso que é a parte saborosa de A Máquina Diferencial. Então, nós temos, por exemplo, a cinetropia, que consiste em um equipamento que projeta de forma holográfica imagens. Ele é um precursor do cinematógrafo que dá origem ao projetor de cinema depois. Mas a cinetropia, pela maneira como ela aparece, ela é uma coisa assim muito diferente, ela tem um aspecto extraordinário, uma coisa assim mais parecida com realidade virtual, digamos assim. Também tem os gurneys, eles são movidos a vapor. Detalhe, steampunk é justamente steam vem de vapor, então são todos equipamentos que são movidos a vapor. Então os gurneys, eles são tipo assim, parecem carruagens, mas podem assumir formas de outros veículos e são movidos a vapor e andam numa alta velocidade. E também nós temos a máquina diferencial que dá título à obra, que consiste num protótipo do que hoje é o computador, que é uma engenhoca que você pode obter informações importantes através da perfuração de cartões. Esse aspecto do romance ele é muito interessante. Como eu já disse, né, a trama ela é complexa. Então, assim, a estrutura narrativa do romance ele é dividido em 4 capítulos e cada um deles é focado em um determinado personagem. O primeiro deles é uma mulher, a Sybil Gerard, que tem um passado trágico e aparentemente ela se vê envolvida em meio a uma conspiração política. Nós temos também o Edward Mallory, que é um cientista, ele é um paleontólogo e ele também vai se ver em meio a situações estranhas e tudo isso envolvendo o cenário político da Inglaterra, que é bastante turbulento. É curioso que o grande líder do governo inglês é nada mais nada menos que Lord Byron. Para quem não sabe, Lord Byron ele foi um representante do romantismo inglês e nas obras dele sempre é enfocado o tema da ciência ateísta, ou seja, aquela que mostra que o homem pode ocupar o lugar de Deus, pode ser autossuficiente, e isso é muito relevante para entender certos aspectos de A Máquina Diferencial. Enfim, e além desses personagens, nós também temos a Ada Byron, que é justamente a filha do George Byron, que ela é considerada uma das primeiras programadoras. Foi ela, junto com um outro cientista chamado, acho que Charles Babbage, que criaram a máquina diferencial. Bom, gente, nesse aspecto científico, esse romance ele é muito interessante, mas eu devo dizer que teve algumas coisas que me desagradaram nele. Uma delas é no 4º capítulo, que tem uma longa cena de sexo entre o Mallory e uma prostituta. Eu acho que assim, o grande calcanhar de Aquiles de alguns escritores, até mesmo escritores conhecidos, ganhadores de prêmios importantes, é descrição de cena de sexo. Eu acho que essa cena ela é muito longa e aí e a maneira como os autores acabam descrevendo, digamos assim, as acrobacias sexuais do casal, para mim é totalmente desnecessária, ela não acrescenta nada à narrativa, muito pelo contrário, ela causa uma espécie de... Ela trava um pouco, né, o desenvolvimento dela. Enfim, eu não gostei dessa parte, não acho legal, mas nesse trecho aí tem
tem, algumas informações que são importantes para esclarecer o que aconteceu com uma determinada personagem. Outra coisa, alguns eventos que são descritos em A Máquina Diferencial, eles não são muito bem esclarecidos pelos autores. Eles deixam lacunas. Eu acho que isso é proposital. Ou seja, o leitor ele vai ser obrigado a tirar suas próprias conclusões sobre algumas situações ali que ocorreram ao longo do romance. Eu acho que é mais assim, para você poder entender melhor, eu acho que seria interessante se você tivesse um conhecimento prévio sobre o contexto histórico, social e científico dos Estados Unidos e da Inglaterra no século XIX. Outra coisa que eu acho que poderia ser melhor explorada em A Máquina Diferencial, que deixou um pouquinho a desejar, é justamente a figura da Ada Byron. Poxa, ela foi uma pessoa assim super assim importante para sua época. Ela criou um aparelho que depois daria origem ao que a gente conhece hoje em dia como computador. Então eu acho que os autores poderiam ter assim explorado melhor alguns aspectos, principalmente relacionados ao surgimento e o funcionamento da máquina diferencial. Isso fez um pouco de falta para mim no enredo do romance. Por outro lado, apesar desses defeitos, eu acho que a história é muito interessante. E a forma como eles concluem A Máquina Diferencial, que dá pistas sobre esse narrador onisciente, eu acho que foi uma grande sacada, foi muito inteligente e também produz um questionamento, principalmente para aqueles que gostam de ficção científica. Será que nós podemos definir os limites que separam o humano e o artificial? Nós podemos achar ou levantar a hipótese que o futuro da humanidade vai ser totalmente dominado pelas máquinas? E eu acho que aí que está nessa pergunta justamente a chave para a gente poder entender melhor esse romance. Enfim, eu gostei muito de A Máquina Diferencial. Em alguns aspectos, mesmo com relação ao steampunk, me lembrou muito os chamados romances científicos. E dentre eles, eu não posso deixar de citar o 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne. Ou seja, eu acho que o steampunk ele tem o seu surgimento principalmente nos chamados romances científicos do século XIX, escritos pelo Júlio Verne, também pelo H.G. Wells, que vão discutir até que ponto os avanços tecnológicos e científicos eles são benignos para a humanidade. Será que eles trazem mais malefícios do que benefícios? Isso é uma questão que eu deixo em aberto. De modo geral, eu gostei muito de A Máquina Diferencial. Eu também acho que existem pinceladas do chamado gótico vitoriano, no aspecto assim das máquinas serem algo ameaçador para a humanidade, e também essa combinação entre o elemento humano e a máquina, de modo a formar uma combinação que um dependa do outro, que isso também pode ser visto dentro de um aspecto nocivo, digamos assim. Eu fiz uma resenha desse livro. Eu vou deixar o link embaixo, e quem se inscreveu no meu canal, do seu lado, no campo onde tem o meu nome, embaixo do lado direito, também tem um link para acesso ao meu blog chamado Books and Minds. Tá certo, gente? Então esses foram meus comentários sobre A Máquina Diferencial. Se você gostou, dê o seu joinha, espalhe nas redes sociais.
Eu agradeço novamente as mensagens que foram mandadas para minha caixa de e-mail. Eu estou procurando responder algumas delas, outras eu estou meio sem tempo, mas continue mandando seus comentários. Então, até mais com outras dicas.